Oi, gente, Diana da Santa Isa, de novo com vocês aqui no Pod Papo com a Consultora. Você sabe que o Papo com a Consultora é patrocinado pela Santa Iso e nós já estamos abrindo para novos patrocinadores. Quem tiver interesse em patrocinar e fazer parte aqui, tá sempre presente nos nossos vídeos, por favor, me chama lá nas redes sociais que a gente vai passar direitinho para vocês. Seguindo a nossa ideia de colocar aí bastante experiência para vocês, sempre no ramo administrativo, empresarial e humano, eu hoje convidei uma pessoa que eu achei incrível desde quando eu conheci. Não tenho muita amizade, né? Mas eu falei, nossa, que história fantástica. Seja bem-vindo, Marcos. Muito É o obrigado. Marcos Renato da Pertec. A Pertec é uma empresa que tem aqui na nossa região do ABC. Seja bem-vindo ao nosso pod. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu que Fico, agradeço você ter vindo. E a Pertec por ter, né, liberado. Muito sim, obrigada. fico lisonjeado de poder participar, poder contar um pouquinho da minha história Uhum, e contribuir aí com todo o seu público sobre a minha carreira e ver como que ela pode ser exemplo para algumas pessoas, né? é isso aí. Marcos, Marcos, me fala só uma coisinha. Eu fiquei curiosa e eu queria que você contasse como é que você saiu, como é que foi? Não é sair, né? Como é que é essa trajetória sua de estagiário a diretor? É uma longa história, né? Eu acabei de completar 25 anos de Aham, empresa e iniciei na empresa como estagiário, aham, caí na área de compras, que é uma área de aham, grande visibilidade, que você executa suas funções, seus trabalhos, ele rapidamente mostra resultado, que uhum, são negociações rápidas e você já apresenta resultado obtido. aham, Mas para você fazer o crescimento na carreira, para poder chegar em cargos maiores e melhores e de maior destaque, tem todo um alicerce que precisa ser feito. Então, meu estilo sempre foi ser um cara mais curioso, sempre fui muito competitivo, ah, e sempre fui educado dentro de um regime de educação escolar. Então, os meus pais sempre exigiram muito estudo de mim e dos meus irmãos. Então, uhum, estudar tecnicamente, se especializar. uhum. Eu fui graduado, Qual que é a sua formação? Eu ia perguntar isso agora. Qual que é a sua formação? eu sou administrador com Aham, formação em comércio exterior, uhum, e depois eu fiz algumas especializações ao uhum. longo dessa trajetória, ao longo da construção da minha carreira Aham, dentro da Pertec. Eu fui tendo necessidades de aprimoramento, então eu fiz um MBA de administração de materiais, negociação e hum, compras, que era específico da função que eu estava. Eu gostaria de ser um dos melhores, então eu sempre quis ser destacado ali pelo conhecimento. uhum. Então eu fiz um MBA de negociação, para aprender técnicas de Que negociação, legal. e depois outro MBA de marketing para poder entender o outro lado da mesa, Aham. conhecer um pouco mais mercado, posicionamento, estratégias. E tenho mais o outro MBA de supply chain. Fiz 3 MBAs, um atrás do outro. Então achei que a base, o alicerce educacional seria fundamental para poder continuar crescendo profissionalmente. Nossa, você sabe que desde quando eu te vi, eu imaginei que você tinha esse currículo todo por trás? Sim, não sei. Eu olhei a técnica, né, o conhecimento com que você questionou para mim algumas situações do projeto, e eu falei, olha, eu tenho que ser bem forte aqui, porque eu não estou lidando com um cara que não sabe o que está falando. E isso ficou bem marcado para mim, né? Ficou bem marcado. Então, a Pertec hoje tem 70 anos e você Aham. tem 20 25 anos, anos de empresa. 25 anos de empresa? Sim. Uau, um quarto, né? É. Uau! Eu tive a oportunidade de sair, mas ao longo do tempo eu fui ficando, porque as oportunidades foram surgindo, Aham, os trabalhos, os desafios foram aparecendo, e fez todo sentido ficar 25 anos na mesma empresa, que é até assim, diferente do que parece hoje em dia, que as pessoas elas trocam muito rápido de emprego, trocam uhum, de empresas com menos comprometimento aparente hoje em dia, uhum, e eu fiquei 25 anos, estou há 25 anos na mesma empresa. Mas não foi estagnado, né, não foi parado na mesma função, não fiquei
sem desafios, são 25 anos de crescimento, de progresso, de prosperidade profissional e entregando resultado para a empresa. Então, fui mudando de funções, adquirindo maiores responsabilidades. Então, fez sentido para mim ficar todo esse tempo na mesma empresa e pretendo continuar por mais Esse é tempo um ainda. assunto hoje em dia bem polêmico, né? Sobre ficar ou não numa empresa. Sim. A insatisfação a gente vai ter em todos os lugares. Aham. Eu convivo com diversas pessoas de diversas empresas, prestando consultoria, né? Então, digamos que eu circulo bastante. Aham. Toda empresa, o povo está infeliz ou insatisfeito com alguma coisa que a pessoa cria na cabeça dela que aquilo não vai dar certo, que aquilo não tá bom, que não gosta daquilo, não gosta daquela pessoa. Ela sai dali, vai para outro lugar e aquele problema parece que acompanha, sabe? Então, isso Talvez hoje é uma aquele coisa sentimento que a grama do vizinho é mais verde, né? É uma coisa doida isso, né? E não é bem assim, né? Todas as empresas têm seus problemas, têm as suas dificuldades, Todo questões de grupo de relacionamento. pessoas. Onde tem pessoas, tem dificuldades. É o que eu imaginei. O que eu imaginei, não, é o que eu imagino. A gente precisa saber lidar com essas situações. Recentemente, eu tive uma situação que um colaborador, depois de 12 anos de empresa, ele pediu a conta, ele investiu todo a licença dele, a saída dele, aquelas verbas Rescisão. rescisórias, para montar um negócio próprio. E não deu certo. E ele me procurou para ajudá-lo a se recolocar no mercado. E aí ele estava falando que realmente ele entendeu que ele não se preparou, ele não teve emocional, ele não teve força e ele não entendia nada de administrar empresa, nem pessoas e nem nada, ele não entendia nada. Ele abriu com o conceito de que eu consigo porque eu tenho uma ideia de como é, e ele fechou porque ele falou, vou voltar para o CLT porque eu prefiro todo mês o meu salário ali na minha conta, ter hora para entrar, ter hora para sair e poder ter aquele momento com a minha família, que o horário de trabalho dele é de segunda a sexta. E aí eu perguntei para ele qual que foi a experiência que ele tirou. Ele falou, Diana, realmente hoje no Brasil ser dono de uma empresa é para quem tem muito sonho, determinação, obstinação e força. Porque a gente se depara com umas situações que a gente fala assim, nossa, burocracias para abrir empresa, burocracias para manutenção, burocracias para contratar. Você tem que conhecer de tudo, né? Assim, conhecimento de mercado, investimento que precisa fazer para abrir, para manter. Então, eu achei que ele foi bem consciente. Eu acho que o desafio do empreendedor é bem maior do que um funcionário de alguma empresa, né? Ele tem que conhecer de tudo um pouco, de todas as áreas. Normalmente a gente trabalha em algumas áreas, com uma equipe grande, com todo mundo ali te dando suporte. E você empreender sozinho, dominando todas as responsabilidades, todas as áreas, tributário, trabalhista, comercial, compras, fornecedores, logística. Eu imagino que empreender é para gente muito resiliente, né? Não é para qualquer um, não. Acho que você é um exemplo, é empresária. Pode até ter bastante experiência disso. E de um ramo que é dificílimo de atuar, né? A consultoria é um ramo dificílimo, porque tem consultor para todo lugar. O consultor é igual um cabeleireiro, igual um Uber, igual... tem consultor para todo lado. Serviço, você vende serviço, né? Eu vendo um serviço que tem para todo lado. Intangível. E o que eu procurei fazer para ser diferente, para ser o tal do Uber Black, ou para ser o... né? Foi dar uma roupagem empresarial para o modelo de negócio, consultoria, investindo em certificação, investindo num endereço, investindo em pessoas que são capacitadas, equipe multidisciplinar, né? Para que o cliente fique seguro que ele vai receber o projeto dele. E aí isso fez com que a gente tivesse um diferencial de mercado que alguns clientes valorizam muito. Né? Então, por exemplo, a gente está falando de uma empresa para outra empresa, não é uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Ou não é um PJ para uma pessoa jurídica, né, de grande porte, por exemplo, como é o caso da Pertec. Então, isso fez um diferencial, mas consultoria é um ramo muito difícil. Às vezes eu chego para um cliente, eu falo para ele, olha, o valor do meu honorário é tanto.
Ele fala, ah, mas fulano faz mais barato. Entendo bem. Você entende bem disso, né? Sim, sem dúvida. Então, fulano faz mais barato, mas ele te dá garantia? Ele tem um escritório? Ele tem certificação? Você consegue homologar ele como fornecedor de serviço? Conforme o teu requisito? Vender serviço eu acho que é uma complexidade maior, porque você tem todo um estudo por trás, você tem toda uma experiência, uma trajetória que te compete a estar prestando aquele né? trabalho, aquele serviço. Precificar isso é algo É mais complicado, porque tem aqueles que não valorizam, acham que qualquer consultoria é capaz de entregar, faz um bid, uma cotação e vê um preço mais barato. Na hora da prestação do serviço, ele vê que o barato saiu caro. Então, você imagina como é difícil uma consultoria precificar a experiência dela para levar você a alcançar uma certificação? É muito complexo, É muita complexo, responsabilidade. é muita responsabilidade. Você imagina se eu não entrego o serviço para vocês? Tô lascada. E a sua empresa, ela é certificada também, né? A Santa ISO é. A Sim, Santa ISO é. que não é qualquer uma. Não. Que investe na própria certificação. E é pago, viu? Não é Tenho de grátis, certeza, não. É né? pago. Viu, gente? A nossa certificação, ela é paga, ela não é de grátis, não. Sim. E a nossa certificação também, ela é gravada, né? Por conta de conflito de interesse. Então, fora a construção da sua equipe para entregar aquele serviço, né? Sim, Pessoas sim. capacitadas, Sim, experientes, que isso Nome, tem um valor. tem. E preço é uma coisa, valor é outra. É. Isso até na área que eu atuo lá, né? Na área de supply, você tem preço, mas você tem valor. E aí você tem que ponderar o que você precisa. Muitas vezes você precisa de valor, e valor você tem que pagar mais caro. E muitas aí, vezes. ter os especialistas que a gente tem faz toda a diferença também, né? Porque eu não consigo colocar num projeto uma pessoa que não tem experiência. A mesma coisa você, não dá para colocar uma pessoa que não tem experiência para tocar um projeto tão grande como é uma cadeia de supply chain completa igual a sua. Olha, Diana, assim, eu sou um entusiasta do ESG. Eu adoro essa pauta, essa agenda. E sendo o S, eu acho que hoje o S do ESG é onde estão alocadas todos os holofotes atuais em qualquer negócio, em qualquer projeto, em qualquer empresa, em qualquer necessidade de gerar valor, são as pessoas. Então, você construir equipe, como você constrói, como eu busco construir na Pertec, é a coisa mais importante hoje do momento. Eu sou responsável de compras de matérias-primas da companhia. Mas eu costumo dizer nos bastidores que a matéria-prima principal da companhia são as pessoas, porque é somente através delas que a gente consegue alcançar os resultados e colocar todo mundo no mesmo sentido, buscando os mesmos objetivos da companhia. É através das pessoas que as coisas acontecem. Então, esse olhar que está sendo, hoje em dia, está bastante em voga, falar sobre pessoas, sobre responsabilidade com essas pessoas, é algo essencial. Eu vejo isso como fundamental para que a gente consiga alcançar qualquer tipo de resultado. Parece assim, até parece que é combinado, mas não é, né? Gente, não não é tempo. combinado, não deu tempo de combinar. Porque eu faço o convite, né, para as pessoas, né, no caso o Marcos, os outros convidados, e eu já falo, olha, você pergunta, né, na autorização, tudo, porque é um representante, afinal de contas, nós estamos falando da pessoa profissional, mas nós estamos falando da empresa que também tem resultado com a pessoa profissional. Mas não é nada combinado. Todo pode, 99,999% aparece capacitação. Sem dúvida. Se você assistir todos os outros episódios que a gente já teve aqui, das pessoas mais simples que já estiveram aqui, as mais sofisticadas tecnicamente, todas falam que eu fui buscar conhecimento, eu fui capacitar, eu fui me entender com pessoas, eu fui entender como é que funcionava a dinâmica de trabalho em grupo. Porque eu tenho o empreendedorismo, né? E tem a empresa que precisa de gente, que é um grupo de pessoas trabalhando em prol de um ideal. E sempre essa palavra capacitação aparece. E hoje a capacitação, ela não está sendo apenas técnica, especializar-se em negócios, em áreas, em especialidades, mas a especialidade de relacionamento humano. Eu entendo que o aprofundamento principal hoje que está fazendo, que é altamente necessário, é você se especializar na construção do relacionamento humano, lidar com as pessoas. Eu, por exemplo, sou gestor de
4 gerações. Eu tenho funcionários de 17 anos e funcionário de 70 anos. Nossa, conta essa experiência. É uma experiência bastante desafiadora, mas muito gratificante, com a mesma proporção de difícil, ela é gratificante, de você poder transitar em diferentes gerações, em colocar as diferentes gerações unidas, com o mesmo propósito, e absorver de cada uma o seu melhor, porque as pessoas de 17, de 20, de 25, até 30 anos têm um perfil de comportamento, têm um momento de vida, um momento de prospecção profissional, de interesse profissional. Depois você tem pessoas mais maduras, mais fortes, com uma idade maior, então você vai vendo as pessoas mais resilientes, mais sérias, com um tipo de compromisso com a companhia diferente. Você tem as pessoas mais velhas que trazem uma experiência maior de negócio, de cadência de trabalho, e em um outro momento de vida, até alguns pensando já até em parar, em mudar de situação. Então hoje, eu acho que o grande desafio de gestão estão com as pessoas, né? Você ter diferentes pessoas, diferentes gerações, homens e mulheres, diferentes estilos. Isso é brilhante para a gestão, mas é o grande desafio do líder. Ser líder hoje tem que gostar de pessoas, Diana. Primeira coisa, você tem que gostar de pessoas. Marcos, esse é o grande desafio, mas eu queria que você fizesse uma reflexão comigo, assim, o que é que mudou? O que agregou nesses 25 anos nos processos? Que você olha e fala, nossa, não era assim, hoje é assim. Olha, na empresa que eu trabalho, há 25 anos que eu estou lá, a gente já passou por 3 diferentes grupos acionistas, já fomos uma empresa sueca que tinha um estilo de gestão mais paternalista, mais médio prazo, longo prazo, de resultados. Nós passamos por uma transição para uma empresa americana, que ela é muito objetiva, muito imediatista em termos de resultado. Hoje a gente tem uma gestão que ela é mesclada entre americano e colombiano, com gestão colombiana, ela também tem um estilo diferente de gestão. E muita coisa mudou ao longo do tempo, né? Até tô muito tempo lá, então eu já tive a oportunidade de ver várias mudanças. Uma coisa que nunca muda e que é impossível de mudar é que tudo muda, né? Essa é uma frase meio clássica, meio clichê, mas é a certeza que a única coisa que não muda é que haverá mudanças. Então, por exemplo, da área que eu trabalho, que eu atuo com mais profundidade, que é a área de compras, a área de procurement, a área de supply chain, que era antes vista como uma área de suporte dentro das organizações, Nossa, Deus, prestava suporte para os negócios acontecerem, hoje ela está sendo vista como uma área estratégica. Se você observar o que está acontecendo no mundo em termos de logística internacional, problemas portuários, as questões de guerras que atrapalham até a rota de navios para chegar produtos aqui no Brasil, a escassez de produtos, o que aconteceu na pandemia, que faltou produto, empresas pararam, fábricas pararam, prejuízos. Então a área de supply chain hoje, a inteligência, a empresa que está usando a inteligência da área de supply chain, ela vai conseguir maior competitividade, ela vai ter segurança operacional. Eu trabalho já há 35 anos, né? E assim, eu fiz modelagem industrial, depois eu fui para o controle de qualidade, e aí quando eu subi para fazer ISO 9001, um grande desafio de mapear processo foi quando a gente começou a descobrir algumas nuances, né? Então, compras era uma área que só supria a fábrica. E supria, toda hora chegava alguém lá e falava para o comprador assim, olha, compra isso, ele ia lá e comprava. Compra isso, ele ia lá e comprava. Nunca, até muito pouco tempo, não se fazia conta do quanto comprava, só comprava. Não tinha essa preocupação de compras estratégicas, de planejamento de compras. E eu lembro que nós fizemos um levantamento no setor de compras do quanto comprava para poder liberar um crédito para o comprador ficar autônomo para fazer compra. Comprava-se papel higiênico para uma população inteira, assim, de uma cidade, sabe? Sim. E aí descobriu que o pessoal levava o papel higiênico embora. O pessoal levava o pacote de... O fardo de copo descartável para a festinha da criança no fim de semana.
ferramentas, levava chave de fenda, tipo, sabe? Essas ferramentas. Aham. Colocava na mochila, levava para casa para fazer uma furação no fim de semana, lá um trabalho em casa no fim de semana. E aí não trazia a ferramenta de volta. E aí ficava só comprando, mas não parava para ver quanto que estava comprando, como que estava comprando. Veja bem, eu dei a sorte de entrar numa empresa multinacional, muito séria, que já tinha muitos controles quando eu entrei lá. Assim, eu tenho feito muitas melhorias, né? Eu junto com um monte de gente fazendo muitas melhorias ali, inclusive de controle, de compras. Uhum. Mas a gente já vinha num planejamento de controle e já sempre utilizou a área de compras para ganhar valor, para negociar, reduzir custo. Isso é a nossa realidade. E saímos de uma área de suporte para ser uma área estratégica. Antes, teve um tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, que veio o termo logística, né? Que a logística passou a ser Nossa, foi um estratégica boom e explosivo. continua sendo em absoluto, mas ampliou um pouco mais. Então, criou-se aí o termo supply chain management, que é fazer esse gerenciamento de compras, que não é supply chain, compras é compra, supply chain é supply chain, junto com logística, com toda a cadeia envolvida. Você olhando para o seu fornecedor, aí você vai já entrar nas ISOs, você está olhando o seu fornecedor, como é que ele está fazendo, como é que ele está se assegurando que ele vai te fornecer, para compras comprar bem feito com esse fornecedor, como é que esse material vai chegar na sua empresa, como é que você vai fazer a sua operação acontecer. Ficou muito maior a inteligência de supply chain do que só compras. Acho que esse é um pouco do que você está comentando. E você vê, é diferente, né? Eu já vivi histórias aqui de gente que falou, não, eu não tinha nem setor de compras. Quem comprava era a esposa do dono, que fazia todas as compras, porque ela controlava o cartão de crédito. Eu vou te contar um detalhe, assim, eu entrei na área como estagiário, né, estagiário, e comprei o papel higiênico que você comentou. Eu tive essa carteira de responsabilidade, o copinho descartável. Como é que chama esses materiais? Materiais indiretos. Os materiais indiretos, não matéria-prima, né? E a filosofia que a gente adota na área de compras, de onde eu trabalho, é que existe a mesma importância do papel higiênico da matéria-prima mais relevante da companhia. Por quê? Porque se você for na Pertec, por exemplo, hoje, e você quiser tomar um café comigo e não tiver copo descartável, vai ser muito desagradável a situação. Uhum. Se não tiver papel higiênico para o funcionário utilizar, vai ser um absurdo isso. Claro. Então ele é tão importante, essas compras indiretas, esses produtos menos nobres para a companhia, eles se tornam importantes, assim como as matérias-primas vitais de uma fábrica. É claro que tem proporções diferentes de valor, de competitividade que isso vai gerar para a companhia, mas a importância da compra é a mesma. Eu procuro pedir para toda a equipe trabalhar uma negociação tão bem feita quanto um parafuso, quanto de uma matéria-prima. Tudo é importante para nós. E sendo bem, bem franca, porque essa é uma conversa que está sendo muito franca, né? Falando de compras de matéria-prima, falando do insumo, digamos assim, do papel higiênico, do copo, né? Dos materiais de higiene, por exemplo, que a gente entrou. Eu já tive um cliente que ele ficou meses sem conseguir contratar, porque a pessoa começava a trabalhar, ele não tinha infraestrutura de refeitório, não tinha. Ele não tinha infraestrutura de banheiro, nem o mínimo. Papel higiênico era de péssima qualidade. Copo, ele falava para o pessoal trazer, porque ele não ia dar copo descartável para seu ninguém, nem para as visitas. Uhum. Ele tinha uns lá, que era que ele fornecia. E no banheiro das meninas, né, o papel higiênico era tão de baixa qualidade que elas traziam de casa. Mas isso não estava certo. E aí acabou que a gente, nessa empresa, a gente tinha um turnover absurdo. E ninguém falava, tinha coragem. E aí fez um questionário para o pessoal responder por que entrou, trabalhou uma semana no máximo 15 dias e foi embora. E todas as respostas caminharam para isso. Falta de condição mínima de trabalho. Assim... Isso aqui é uma preocupação, né? Um insumo que virou uma preocupação, né? Pegando o exemplo novamente da onde eu estou, né? Da onde eu trabalho, condições de trabalho, ela é muito focada. A gente está muito focado em dar condições de trabalho para todos, que não abrange só departamento de suprimentos. Aí vamos falar de segurança do trabalho, qualidade, respeito aos funcionários. Aí a gente amplia essa conversa aqui para dar condições de uma forma bastante abrangente, que é hoje também um dos temas muito importantes. Está todo mundo focado em pessoas. Sim. Você vê a mudança da norma NR1 hoje, e a gente vai ter que trabalhar hoje bem-estar, vai ter que ter práticas,
vamos ter que ampliar o foco Uhum, para essas questões de doenças psicossociais. uhum. Isso é dar ambiente de trabalho mais Fiquei, é. seguro, mais alegre, mais feliz. Tem empresas hoje que tem uma diretoria de felicidade. Olha onde chegou a preocupação com os funcionários. Você tem uma Heineken, por exemplo, que tem uma área, uma diretoria específica de felicidade, Que legal, eu já que é, dei treinamento na Heineken, já tem muito tempo, que muito é uma tempo. preocupação já fora da curva para gerar Que bem-estar, legal. alegria no trabalho. É uma coisa Essas brilhante. grandes empresas, elas sempre dão exemplo para gente de como fazer, né? Elas puxam, né? Elas Elas acabam puxam, sendo elas são umas as melhores pioneiras. puxadoras, É, as melhores influenciadoras de bons é. negócios são essas empresas grandes. Eu gosto muito porque o pessoal fala assim: ah, mas eles têm dinheiro para investir. Não, eles têm uma massa de gente trabalhando que, se eles não cuidarem, eles. Mas empresas sérias, multinacionais, mesmo nacionais, que têm preocupação com seus funcionários, elas vão ter que achar orçamento para esse tipo de ação. A gente cuidar dos funcionários, trazer bens, práticas que Uhum, cuidem da saúde dos funcionários, da segurança no trabalho. uhum. Isso você tem que encontrar orçamento. Então, a gente tem um budget específico para tratar de segurança no trabalho, para promover investimentos, melhorias, condições de trabalho seguro. Vou te dar um exemplo agora. Hoje eu tenho dois exemplos rápidos que aconteceram agora há pouco, antes de vir para cá. Eu tive o prazer de almoçar com a psicóloga da empresa. A gente Ah, estava falando sobre as ações que a gente deve implementar no curto prazo, já atendendo alguns requisitos dessa NR1 que está em mudança. E a gente falando sobre práticas e promoções de ações para melhorar a integração entre as pessoas, para a gente gerar um clima mais ameno, mais amistoso, mais amigável, mais integrado, que ajudará também nesse movimento em prol da saúde dos funcionários. E outra coisa que aconteceu, teve um superaquecimento numa máquina nossa agora há pouco, e o meu responsável da área de segurança me ligou: Marcos, está tudo em ordem, tudo funcionou, todas as nossas políticas de segurança foram acionadas e aconteceram, olha não aí. tocou nenhum alarme, e Ai, foi olha. tudo rapidamente cuidado, e estamos seguros e nada ocorreu. E isso traz uma segurança e uma confiança para se trabalhar numa empresa química como a nossa, que tem os seus riscos, e a gente está sempre trabalhando em prevenção. Então, são coisas que as empresas precisam adotar. Tem que ter budget para isso, tem que gastar com isso, porque isso é essencial. O que que a Pertec faz hoje, Marcos? Qual o produto que ela Ótima entrega? pergunta, eu É. adoro responder essa O que que a pergunta. Pertec entrega para o mercado hoje? Uma empresa. Além de 70 anos de experiência. É bonito, viu, gente? Ai, que lindo, 70 anos. A gente acabou de participar da Revestir, uma das feiras mais importantes do segmento nosso de revestimento. E eu fiz um vídeo saindo da feira, assim, com bastante orgulho, porque além da empresa ser muito séria, ser uma empresa que está Sim, posicionada sim. nesse mercado há muitos anos, né? Foi muito bonita a feira, muitos negócios aconteceram. A gente faz revestimento, né? Nós produzimos laminados decorativos, que a Uhum. gente chama de HPL, que é High Pressure Laminate. É um produto de revestimento moveleiro e revestimento para construção civil. Então a gente vê fachadas prediais com o nosso produto, com espessuras mais grossas, divisórias de banheiro, paredes de hospital, paredes de escola, piso, laminados para hospitais. A gente está em quase que todos os segmentos de decoração, pode usar os nossos produtos, os nossos laminados. Tem uma gama de produtos para vários setores de decoração, laminados para decoração. Uhum. Esse é o core business da companhia, a coisa principal que a gente atua Uhum. lá. 60% do nosso faturamento está voltado para laminados de decoração. E a gente tem uma divisão de negócio muito importante e crescente, que a gente tem focado muito, que é a área de resinas industriais. Para fabricar o laminado, a gente produz resinas cativo para nós mesmos. E a gente tem uma ociosidade de equipamentos que nos permitiu fazer resinas para mercado. Que legal. Então a gente faz resinas hoje para diversos segmentos: automotivo, tecido, papel, fundição, adesivos. Eu costumo até dizer que uma mulher, ela veste Pertex sem saber. Ela entra no carro dela. Conta isso para nós, calma. Pera, calma. Eu adoro vestir, adoro. E é verdade, porque você vai entrar no seu carro, o revestimento térmico acústico do seu carro tem uma resina que a gente produz. Que legal. Você vai ligar o ar-condicionado do seu carro, no filtro do ar-condicionado tem uma resina que nós produzimos. Aham.
unha que você está usando está muito bonita e pintada. Aham. Tem uma resina que nós produzimos para o segmento de esmaltes. Provavelmente a cola do seu sapato tem uma cola, tem um adesivo, é produzido com uma resina que a gente produz para o segmento de adesivos. Se você receber uma flor de alguém ou tiver uma decoração na sua casa que tenha espumas que colocam as flores em cima, que Aham. tem uma maior durabilidade para as flores, a gente tem uma resina expansiva desse tipo de espuma. Enfim, a gente tem segmento agrícola, por exemplo, a gente faz resinas para fundição para o segmento agrícola. Então a gente tem vários negócios de resinas de vários segmentos, fabricado tudo na Pertec que você conhece. Então Que está presente no nosso dia a dia. que está tudo presente no seu dia a dia. Que tudo. Você sabe que outro dia, ontem, acho que foi ontem, fazia acho que 3 anos que eu não atualizava a nossa apresentação comercial para mandar para os clientes quando eles pedem prospecção. E estava desatualizado a logo dos clientes que a gente atende, né? Estava desatualizado. E bateu uma emoção tão forte, porque eu falei, gente, eu tô na indústria química, farmacêutica, eu tô na de transporte, eu tô na de serviço. Aí eu fiquei imaginando um vídeo e a bandeirinha da Santa Iso, sabe? Lá a nossa logo, aonde o nosso trabalho passa ou já passou, porque tem clientes que a gente continua atendendo, né? E eu falei, gente, nós estamos em todos os lugares também, que coisa. Eu fiquei tão assim, Eu acho que o seu trabalho, se me permite fazer um comentário a respeito dele, eu acho que ele é uma universidade. Porque sim. ele te dá uma observação tão grande do mercado. Você vai na Pertec, você vê resinas, você vê laminados. No dia seguinte você tem auditoria, quem faz papel, então você vê celulose. Vou lá na Laborsan também, chego lá, agrícolas, minhas sementes encapsuladas agrícolas. Eu acho que os auditores, eles, não sei se todos reconhecem isso, se eles sabem disso, mas eles têm uma universidade no exercício da própria função. Eu acho que, eu não sei mais quantos projetos eu já assinei. Diferentes culturas você observa, em cada empresa um tipo de cultura, um tipo de gestão, isso deve ser muito interessante para vocês. É muito interessante, e aquilo que a gente estava falando na abertura do nosso pod. As pessoas, elas mudam de empresa, mas as culturas, elas são diferentes, mas elas caminham para o mesmo lugar. Elas têm objetivos, elas têm que cumprir meta, elas querem crescer, elas têm que conviver com pessoas. Sim. Agora, de fato, quando a gente vai num cliente e a gente chega lá, a gente já tem aquela experiência de saber, nossa, como eu vou trabalhar aqui para que essa empresa chegue no objetivo que ela precisa. A gente precisa conhecer, a gente precisa dar volta, assim, fazer contornos, muitas vezes, para a gente alcançar lá, sabe? Então, o consultor, o auditor, o instrutor, ele precisa ter uma jogada mental, uma estratégia mental para lidar com essas situações, porque aparece de um tudo. E faz parte do trabalho de vocês também observarem essas questões culturais? Faz. Entrando nessa empresa que tem um perfil de cultura assim, que o gestor gosta de apresentar tudo transparentemente, outros gostam de guardar as informações. Como é que é isso dentro do seu ambiente de trabalho? Marcos, obrigado pela pergunta. Você vai me ajudar a esclarecer um monte de coisa agora com esse povo. Nunca ninguém me perguntou isso. Tem comprador também que quer oferecer uma grana para a gente vender a certificação sem fazer o trabalho. Não pego esse tipo de serviço, não pego. Fico em casa, se um dia eu tiver que fazer consultoria de qualidade, vendendo dessa forma, eu fico em casa costurando. Eu vou fazer bolsinha para vender na barraquinha. Lá no camelô, na internet, sei lá, no Shopee, sei lá. Não faz sentido, né? Não faz sentido para mim, porque esse não é o meu objetivo. Certo. Quando a gente trabalha com uma empresa que quer gestão para crescer, é esse o objetivo da Santa Iso, separada por Deus. Mas de um tudo. Maridos com amantes dentro da empresa, colaboradores com ódio que trabalham porque precisam pagar conta e eles não entregam o serviço, eles colocam coisas na frente para impedir que o objetivo da certificação chegue. Mas eu vou fazer. E aí quando você dificulta, não faz, coloca outras coisas na frente. Cria resistência.
Uma outra situação que a gente precisa trabalhar bastante também são competições entre diretorias. As Então, vaidades. é vaidade, né? Um quer, o outro não. Aí, como o troféu não é dele, é do outro, porque é o outro que vai cuidar disso. Entendo bem. É muito complicado isso. Uma outra coisa também que a gente encontra bastante são disputas entre os próprios colaboradores. Entre Entre departamentos. departamentos, você vê, aconteceu uma situação numa auditoria uma vez, que por amizade, a auditora não auditou a amiga dela. Era de área diferente. Aham. Quando chegou a auditoria da certificação, quando o auditor chegou na área dessa pessoa, ele começou a auditar e estava tudo não conforme. Entende? E aí ficou uma situação chata que teve até uma discussão sobre auditores internos auditando processos das pessoas que eles trabalham e eles convivem. Isso gerou um estresse tão absurdo porque a não conformidade foi maior. E aí a amizade entre as duas. Ah, não, eu Se torna mais confio que você está pessoal, fazendo né? tudo. Você sabe que essa foi uma ação que nós tomamos de alguns anos para cá, de a gente ter eliminado as auditorias internas feitas pelos nossos próprios colaboradores. Hoje a gente contrata Uhum. a mesma auditoria, as prévias de auditorias internas por consultoria externa. Então, Isso gerou muito mais valor para nós, porque acabou os conflitos internos, a pessoa vai lá já mais envenenada, vai buscar alguma não conformidade que ela já até conhece, que já exista, e né? você vê, foi por amizade. Aham. Imagina se fosse por ódio. Aí ia ser pior ainda. Talvez teria pego a não conformidade, entende? A gente Aham. não teria tido o problema que a gente teve. Foi um problema eu bem acho que essa é uma diferente. recomendação, que as auditorias internas também sejam feitas por órgãos externos, porque você dá uma equilibrada melhor, Então, você imagina trabalhar gera essas menos questões. conflito. Imagina. Isso tudo é questão que a gente tem que administrar. É. Muita administração. Fora a gente, né? O que a gente escuta de reclamação. Sabe que esse programa de saúde mental, que você estava falando da NR1, eu tô há 1 ano e alguma coisa passando com uma psicóloga. Aham. Porque eu comecei a ficar meio doida. Assim, meio eu de tanto escutar algumas histórias malucas, e eu não poder fazer nada e vivenciar outras histórias, É. eu comecei a ter uns chute assim de falar, eu amo que eu trabalho, mas eu não tô querendo ir fazer porque eu não quero mais ficar escutando esse tipo de história. E aí a gente tive que investir porque eu precisei ressignificar bastante coisa na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque chegou uma hora que é tanta história que a gente escuta. Terapia é algo fundamental hoje, Eu né? acho hoje, eu acho que a NR1 trouxe uma necessidade. É essencial as pessoas se autoconhecerem, buscarem ajuda, reconhecerem que somos seres humanos Sim, e sim, estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas, sim. e a gente precisa se cuidar, precisa se conhecer, precisa ter uma saúde mental que faça a gente aguentar esse tranco todo, seja de cobranças, de pressão por resultado, de relacionamentos. A vida hoje ela está bem complicada, né? Sim, Para todo mundo em mudou todos os muito. campos. Você tem conta para pagar, você tem família para cuidar, você tem chefe para atender, você tem resultado para entregar, você tem amigos para se socializar, você tem mulher que é um cliente maior, você tem tudo, cobrança de todos os lados. Então, você achar o equilíbrio de saúde mental para tudo isso é um desafio importante do ser humano, né? Pois é, a gente surta mesmo. Literalmente a gente A surta. terapia é uma boa, Não, boa saída. para mim a terapia foi ótima pelo seguinte. Quando a gente entrou na pandemia, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Nunca tinha caído essa unidade, essa ficha na minha cabeça. Eu fiquei num apartamento com um filho menor de idade, uma cachorrinha e uma empresa, e um monte de gente trabalhando comigo. E eu cuidei de todo mundo, eu tive que me preocupar com todo mundo e comigo. E agora? Às vezes você se sabota, né? Você cuida de todos e não cuida de você. Aí eu comecei a trabalhar toda aquela situação, graças a Deus eu tenho a Gi, tenho a Li, que foram pessoas assim que me suportaram bem. A Gi é uma campeã de me suportar, né? A Gi é uma campeã. Gi!
Sim, ela é ótima. Ela é ótima, ela é um bração fortaço que eu tenho. Aí outras pessoas que trabalhavam comigo, que foram embora, outras que ficaram e a gente foi lutar junto, mas todo mundo tinha lá o seu aporte. E eu fiquei assim, e agora? E eu fui entrando meio que em parafuso, cliente indo embora, é, consultor saindo, sabe, filho menor de idade, doença, isso acontece comigo, como é que faz? Eu tinha um filho maior, eu tenho um filho maior, sabe? E aquilo os dias foram passando, eu evitei assistir, botei todos os filmes que eu tinha na lista em ordem para não assistir TV, para não ficar doida. Uhum. Mas quando começou a passar, eu tomei um baque que, nossa, eu travei, assim, literalmente. E agora eu tô destravando de novo, né? O ano passado foi um ano difícil de saúde, mas eu vi que nossa mente é frágil e eu sempre fui muito forte, resiliente, Uhum. mas isso não durou 100 anos. Chegou perto dos 50, bugou. Acho que foi um acúmulo, né? Sim. E aí eu vi que realmente não é frescura, realmente a gente precisa ter um tratamento de uma pessoa que é experiente, estudada para cuidar da cabeça da gente, porque não é brincadeira esses baques que a gente toma. Profissionalmente falando, a nossa empresa ela conta com uma rede de apoio muito interessante. Até hoje no almoço com a psicóloga da companhia, a gente falou disso, que são poucas as empresas que estão adotando esse tipo de amparo que a gente está. A gente tem uma área de ambulatório médico próprio dentro da empresa, um médico de segurança do trabalho nosso, funcionário nosso, um enfermeiro nosso, uma psicóloga nossa que tem agenda lotada para poder acolher e atender os nossos funcionários. Legal. A gente tem uma pessoa que faz uma medicina alternativa, com práticas alternativas, acupuntura, massagem, com outro tipo de atendimento. Isso também tem ajudado bastante nesse acolhimento. E a gente tem feito algumas práticas justamente para melhorar essa questão. A terapia, na verdade, a conversa de hoje é como que nós vamos fazer para evitar que os funcionários utilizem esta rede de apoio, porque a gente tem a rede de acolhimento, a gente atende todo mundo, procura ser uma empresa bastante responsável nesse ponto. Mas o melhor agora é fazer prevenção para que os funcionários utilizem menos e cada vez menos. Essa agenda não tem que estar lotada desse jeito. A gente tem que tentar fazer com que as pessoas necessitem menos. Sim. Apesar que terapia, eu não acredito que seja só para quem tem problema, só para quem está não. passando por alguma necessidade. Terapia para um autoconhecimento, que isso para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer necessidade, terapia é fundamental. Mas muitas pessoas buscam terapia quando está passando algum problema. Acho Eu que aí fui já é um essa grande pessoa, erro. eu fui essa pessoa que várias vezes eu disse que psicólogo era para quem estava doido. É. Eu, Diana, Aham. disse isso para psicólogo para quem está Isso doido. acho que caiu por terra, isso não é mais assim, né? Não caiu, porque a pressão que nós passamos foi muito forte. Necessário. E é necessário. Autoconhecer-se é necessário. Não, porque se eu pegar minha psicóloga, viu? Se eu pegar minha psicóloga contando as minhas mazelas para os outros, trocando conversa, trocando WhatsApp. Ai, você viu a Diana, que doida? Eu mato ela. Não, imagina. Eu acho que pelo contrário, ela vai elogiar. Eu acho, ó, se você contar, ela é igual um padre, né? Eu falo que a Mariana é igual um padre. Ela me escuta, me dá conselho. A diferença é que ela não me manda rezar Ave Maria. Sim. Ela não me manda pagar penitência. Eu acho que também existem outras práticas, inclusive a que eu adoto na minha vida particular, para você tentar sanar um pouco desse turbilhão todo, Diana, da pressão do trabalho, da pressão da vida. Sim. É o esporte. Sim. Eu pratico esportes, eu acho que aí é a minha grande terapia. Me conta. Porque eu, ano passado, descobri uma terapia que, para mim, tem sido fundamental. Eu tô, desde o ano passado, liberando a minha parte artística. Ai, que legal. Desenhando, tô voltando a desenhar, porque eu fui uma criança que desenhava muito, mas isso bloqueou e ficou lá atrás. Costura e macramê. Que legal. Tu precisa ver cada costura, cada coisa linda. Entrei numa escola, me matriculei, precisei, né, do médico falar para mim, ó, se você arruma alguma coisa para distrair, ou nós vamos te perder. A psicóloga também, a Maria falou, ou a gente vai te perder, porque eu tive os problemas de saúde que eu te falei, né, foram bem sérios. E imagina uma pessoa, né, a Diana, auditora, graduada, pós-graduada, doutora, né, sei lá, né, dona da Santa Isa, empoderada, escritora,
da área técnica, Como é que ela cai, né? como é que ela Ela cai não pode fraquejar. e como é que ela vai fazer, vai costurar. Diana, escutei o pessoal, que doideira é essa que tu tá costurando? Aham. É, gente, minha diversão agora é agulha e linha. Sim, é música, é dança, é arte, é Super recomendo. esporte. Eu sempre fui amante de história da arte, né? Eu sempre estudei, sempre Aham. fui atrás desse assunto. Mas agora produzir algo tá sendo legal. Mas conta pra nós, o que é essa parte sua de esporte? O que você faz que eu não sabia? Olha, Diana, você pôs um ponto interessante aí. Você tem muitas responsabilidades, muitas atribuições, assim, na minha profissão também, e a responsabilidade é muito grande, a pressão é muito grande, ela é incessante, né? Sim. E você tem uma equipe grande junto com você, muitas pessoas que dependem de você, e muitas vezes você não pode fraquejar. Então você tem um É. funcionário que sai por algum motivo de saúde, o outro que tem alguma necessidade, você tem que ajudar, contribuir com todo mundo, mas você tem que se manter firme e forte ali na sua Uhum. posição. E ao longo do tempo eu percebi que eu também precisava da minha rede de apoio próprio, eu tinha que encontrar algumas ferramentas para eu poder ser resiliente, forte, conduzir as coisas sem fraquejar. E o esporte sempre me salvou, essa é a verdade. Eu sempre fui atleta, eu joguei futebol há muitos anos, eu sou maratonista, e uma maratona, Jesus amado. ela é exemplificação do esporte, do exercício de um diretor de empresa. Você precisa ter treino, dedicação, você precisa ser resiliente, é uma superação constante. Muitas vezes você pensa em desistir, mas você alcança resultados importantes que te fazem ficar. Eu sou maratonista, eu acabei me tornando maratonista, porque eu precisava, fora do meu ambiente profissional, encontrar desafios que me desafiassem. Que E desopilasse o fígado. Literalmente desopilasse o é fígado. muito interessante essa correlação esporte, alguns Aham, esportes de alto nível como esse, de alta aham. necessidade de muito De alta treino, de performance, alta né? performance. Para quem É, não sabe, o que é ser um maratonista? Para quem não sabe. maratonista é corrida, né? Aham. Uma corrida de 42,2 quilômetros. Esse ponto 2 final aí, ele Daqui conta até o bastante. interior de São Paulo? É uma distância bem grande, são 42 quilômetros de corrida, que até médicos não recomendam, Jesus! porque tem um desgaste físico muito grande. E às vezes você termina uma prova dessa pela sua força mental. Não, pera, calma. Correr 42 quilômetros, mas tem parada? Ou é Não, sem direto? parar. Você treina, você se condiciona para realizar uma prova de maratona. Que eu fiz a minha maratona em 4 horas e 40 minutos. 4 horas e 40 minutos correndo, sem parar. Mas tive, de novo, né, fazendo uma correlação com a vida profissional, muito treino para isso. Não foi da noite para o dia que eu decidi correr. Então foi Quantos anos você já faz esse esporte, Marcos? há uns 10 anos, mais ou menos, que eu corro. Muitas meias maratonas, que são 21 quilômetros, né, 21,1. Eu fiz várias meias maratonas, que na verdade hoje é o que eu mais pratico, porque eu prefiro hoje a meia maratona, que ela já te dá o gosto da conquista. Você realizar a meia maratona, ela te traz desafios importantes, você tem que se condicionar numa alimentação boa, você tem que ter uma suplementação, tem que ter treino, tem que ter disciplina, tem que ter constância de disciplina. E que hora que tu faz isso, homem? Eu treino no final do dia e Aham. faço natação de manhã. Eu tô Que... treinando para um triatlo nesse exato momento. Pra quê? Para um triatlo. Gente, É a ó, próxima meta da vida. Tem que ter meta, você tem que se é que alimentar por eu tô metas. aqui olhando pra ele, eu tô cansada já. Não é fácil não. Eu tô olhando pra ele, Tem que achar tempo para eu tô tudo. cansada. Eu já Tem tô que olhando achar pra tempo ele para tudo. cansada. Não, prefiro ficar lá em casa com a minha maquininha de costura. Eu fiz a minha primeira prova de águas abertas domingo agora. Foi Nadar em águas abertas, represa, o mar, não. em represa. Represa. Aí o triatleta é mar, terra, corrida e Natação, bike. bicicleta e corrida. Aí depende, você pode fazer diferentes provas com diferentes distâncias. O Né? triatlo é aquele da Grécia que selecionava os guerreiros Não sei qual é a história do triatlo. Olha aí, vamos pesquisar a Essa história do já é uma boa triatlo. pesquisa. Porque, né?
Precisa ser muito forte para fazer isso. Mas eu encontro no esporte a minha válvula de escape, Diana, para poder enfrentar todos esses desafios, essa pressão do dia a dia E você é profissional. casado? Tem filhos? Eu já fui casado, ou separado, Aham, eu tenho uma filha, aham. e tem 24 anos minha filha, formada em Direito. Você é formada em Direito também, Eu né? sou. Já é advogada, já trabalha, Atua já já? anda E sozinha. ela vai com você para esses esportes? Graças a Deus eu consegui fazer ela gostar do esporte, ela corre, a gente já fez algumas provas juntos, ela tá bem envolvida no esporte. Não, É um bom geralmente é exemplo isso que que ficou aí. acontece, né? A família acaba acompanhando. Sim. Na Santa Iso, a gente tem ali, ela estava aqui semana passada com a gente. Eu comecei com esse negócio de treinar lá em 2018, porque Eliane e a Gia, a gente já trabalha juntas há muito tempo. Uhum. Acho que mais de 6, 7 anos cada uma em média. E eu não acho que nós três já superamos tantas coisas juntas, tanto pessoal quanto profissional, que eu acho que é difícil a gente separar. Eu acho, eu espero que seja, porque eu batalho por elas, elas batalham por mim e a gente tá aí juntas. A gente fica até um ano sem se ver, mas a gente tá todo dia ali ajudando Como se uma tivesse visto outra, ontem, né? como se tivesse visto ontem. Essa é uma formação da Santa Iso que eu gosto bastante. Pessoas que vêm e ficam, somam, Aham. a gente soma, a gente multiplica, né? E quando eu conheci ali, um ano depois, eu acho, eu comecei a treinar porque eu estava um pouco incomodada com algumas coisas. Mas eu ficava tão cansada, de saco cheio daquilo, eu detestava. E ela começou, e hoje ela corre. Hoje ela tem. Eu posso até entrar no perfil dela aqui para falar. Hoje ela corre, ela é uma atleta assim, e ela virou ela se tornou uma atleta. A corrida acho que caiu em gosto geral, né? Tem muita gente praticando corrida, buscando na corrida um esporte para sair do E, sedentarismo. olha lá, ó, ela é corredora de 5, 7, 10, 15, 21 e já chegou nos Então ela 42. fez uma maratona. Ela já fez uma maratona. Excelente. Aí, eu tá vendo? É Isso admirável. tudo. Eu admiro quem chega nesse nível. E ela começou, tem acho que 6 anos, 5 anos. E foi devagarzinho, foi indo Aham. foi indo outro, quando de repente ela foi colecionando corridas e tal. E aí ela fala pra mim, tu tem que correr também, a gente desestressa. Eu falo, meu Deus. Há 3 anos atrás, a gente promoveu na empresa a Aham. primeira corrida e caminhada dentro da empresa. Eu peguei esse exemplo, roubei essa ideia da Volkswagen, que tem uma prova de corrida dentro da fábrica. Não sei se você já ouviu falar, eles fazem uma prova lá de 10 quilômetros dentro da linha de produção. Vou perguntar pra ela, porque o marido dela trabalha lá. Deve ter feito. Capaz. Deve ter feito. Acho que Sorteia sim. um carro no final da prova. Acho que sim, acho que eu já ouvi falar. Acho que ela muito já falou legal, alguma coisa. Muito legal essa prova. E aí eu trouxe essa mesma ideia para a Pertec. Nós fizemos uma corrida dentro da linha de produção. Que da hora. Fizemos um circuito de 4 quilômetros, justamente para promover a saúde, o bem-estar, o esporte, incentivar a prática esportiva. Foi um evento sensacional e esse ano nós vamos fazer de novo. Que da hora. Eu vou tirar foto, tá bom? Se vocês Pode, quiserem, ir lá, tirar foto, vai ser sensacional. Tem fornecedores que participam como patrocinadores, alguém que cede a água, outro uniforme. A gente conta com uma rede de apoio interessante. Pode ser essa parte, pode ser. Agora eu correr. Principalmente depois do ano passado, que eu tive bastante perda de massa. Sim. Foi muito grave a minha perda de massa. Hoje eu sou mais cansada do que eu era antes. Sei, eu não... Mas não pode parar, Diana. Eu acho que o esporte, como os estudos, como a leitura, é algo para sempre. Não, estudar é certeza que eu não vou mais. Eu só vou fazer... Não vai mais. Não vou mais. Mas vai ler, vai continuar. Não vou ler, vou ficar na história da arte, vou aprender sobre costura. Isso é um estudo. É um estudo, mas não estudo para ser aquela pessoa mega, ultra... Especialista em alguma coisa. Intocável, né? Aquela pessoa... que a gente nunca pode cair. Estudar diferentes coisas. Acho uma gracinha hoje, realmente adoro, Marcos. Realmente adoro a expressão das pessoas quando eu falo para elas, sou eu que cuido da minha casa, sou eu que cozinho na minha casa. Eu costuro, eu que cuido. Eu faço hoje coisas que são do universo, para mim, Diana, feminino. Eu passei um tanto de tempo trabalhando
Saía de casa cedo, voltava tarde, faculdade, pós-graduação e reunião com empresas, e empresário e negócios e tal. E eu tinha tempo com os meus filhos, mas até o tempo que eu tinha com eles, eu estava sempre fazendo alguma coisa assim muito forte Aham. para uma mulher, né? A minha profissão, minha vida, minha carreira, ela é muito forte. E eu simplesmente hoje amo quando de repente eu tô entretida com uma costura, uma coisinha simples, Aham. coisinha simples. Aham. Eu É o voltei a simples cozinhar. que dá prazer, né? Eu tive uma prima que faleceu em 2018. Nós éramos muito amigas, né? Quando ela faleceu, eu parei de cozinhar, porque nós cozinhávamos juntas. Aham. Voltei a cozinhar, voltei a fazer as coisas que tinha que fazer em casa. E hoje, para mim, para você é a maratona. Para mim é estar lá nas minhas linhas, nos meus moldes, Não, mas meus cozinhar não deixa de desenhos. ser uma terapia. Não, hoje é mais essa vibe. Sim. É mais curtir o que eu construí. Talvez seja um grande segredo. Eu acabei de participar de um evento, Diana, que parecia que falar de prosperidade era só ganhar dinheiro. Então, todo o evento, ele girava em torno de uma prosperidade financeira, Uhum. que é fundamental na vida de hoje, todo mundo busca isso, é inegável que dinheiro é importante para todo mundo, mas a prosperidade, acho que a felicidade, a alegria, né? Eu costumo dizer que não existe felicidade, mas existe a alegria, que é fragmento da felicidade. Quanto mais Uhum. alegre, mais feliz. E a alegria está nesses pequenos momentos, Foi. nessas pequenas realizações, fazer uma cozinha com amigos, fazer uma alimentação com os amigos, promover uma gastronomia mais social, fazer um esporte, fazer uma costura, ler um bom livro, assistir um bom filme. Eu super recomendo hoje as pessoas terem Isso não tem preço, tem valor. Isso, hoje eu super recomendo para todas as pessoas. Até nos outros episódios do Pod, eu sempre falo, gente, tenham uma atividade extra, emprego, trabalho, renda, porque isso dá um alívio para a mente, porque no ócio. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim que falou: Diana, é no ócio que a gente consegue boas ideias, Criatividade. desenvolver criatividade, né? Então hoje acho que é isso, mas eu acho que correr uma maratona um dia, fazer uma coisa assim, não. É mais ficar aqui entretidinha, com as costurinhas mesmo, com as coisinhas mesmo. É uma delícia. Essa saia que eu tô vestida foi o que fiz. É. Eu achando o máximo, porque antes eu achava o máximo ver uma empresa faturando milhões, comprando caminhão, contratando gente. É o máximo também, é ótimo o máximo também. Tem tantas coisas mas boas. ver Né? a minha saia. Dá um prazer que ninguém. Impagável. Você sabe que. Vou te contar um negócio. O meu Instagram pessoal é fechado, né? Eu não tenho nem cliente na minha rede fechada, porque as pessoas não entendem. Não sabem separar que eu trabalho, tenho minha renda, com meu dinheiro eu faço o que eu bem achar que devo. Eu já tive cliente que não me pagou porque ele achou que eu passeava demais. Acredita nisso? Ele estava na minha rede social e ele deixava de pagar o boleto porque ele falava assim: mas você tem dinheiro, você só passeia. Moço, eu trabalho, eu recebo a nota fiscal e eu pago as minhas obrigações e o que fica para mim é para eu viver, me divertir, é para eu viver, né? para eu pagar casa, carro, criar filho, né? Eu tenho 2 filhos que são adultos, graças a Deus. Mas, moço, paga meu boleto. É bem por aí. E aí, né, eu fechei a minha rede social, deixei ela fechadinha. E aí, outro dia, meu filho passou pela sala e eu estava gravando um vídeo para mandar para as minhas primas amadas de uma gola que eu queria fazer, mas eu não sabia como. Você deduz quantas horas eu gastei para fazer aquilo ali? Você lembra que a rainha Elizabeth, lá dos 1500, a primeira, eles usavam uma gola aqui no pescoço, enorme, que era Era o traje. Um traje, fazia parte. Quanto mais aquele traje você usava, mais nobre você era. Pois eu recriei aquele negócio. Eu não consegui fazer como era, porque não vai dar para usar aqui no nosso mundo. Mas eu queria uma golinha que fosse mais ou menos igual. E aí eu fiquei lá, desenha, apaga e risca, e pega retalho de tecido e faz miniatura, e faz isso e faz aquilo, até que consegui chegar em 2 modelinhos que
fica a golinha bem frisadinha assim, Sei. e você põe a blusa e a golinha tampa assim por cima. E o outro eu fiz aberto, sem com elástico, com uma fitinha de cetim que fica o lacinho. Gente, que coisa maravilhosa. É isso aí. Se gerou prazer, tá ótimo. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa de boa. E assim eu passei o final de semana, o sábado e o domingo entretida com isso. Então hoje eu super apoio quem quer ter quem para todos terem uma atividade extra para fazer para desopilar assim bastante Sim. a cabeça. Ô Marcos, eu quero te fazer uma pergunta sobre as normativas. Nesses 25 anos, as normativas ajudaram? Essas normas, quais são as normas que vocês são certificados hoje? Olha, Diana, eu acho que as normas, certificações de processos que a gente tem, elas são hoje o alicerce fundamental de uma companhia de gestão. Parece até clichê estar falando isso, mas quando eu assumi a área da qualidade da empresa e você começa a ter uma visão 360 da companhia, todos os processos, todos os procedimentos, todos os KPIs de cada setor, você consegue monitorar, avaliar e perceber as fragilidades, as deficiências, as necessidades de melhoria. A expressão mais comum das certificações é melhoria contínua, né? Até uma expressão antiga, mas que ela vale até hoje, nos dias de hoje, é melhoria contínua. E as certificações, elas são fundamentais na empresa, elas são necessárias e irreversíveis. O pessoal fala que quer abolir isso, mas não vai não, porque criou raiz. Eu também acho que é desnecessário você tirar, depois de tudo que você conquistou, Uhum, você voltar para trás. Você tem que uhum, ir para frente, que é o que nós uhum, estamos indo. uhum, Você está, inclusive, acompanhando, a Pertec está neste ano se certificando da ISO 14001, uhum. que é uma norma espetacular, que visa todo um controle ambiental, todas os controles relacionados à legislação, a todas as boas práticas relacionadas ao meio ambiente. Então, as empresas que hoje não têm 14001, elas vão ter que correr atrás disso, porque outro assunto importante, a gente falou de pessoas, Uhum. outra coisa que está em voga, que é de extrema importância no mundo, é o planeta Terra, Sim. é o meio ambiente, é a natureza. Então, as empresas terem práticas de preservação do meio ambiente, de emissão de carbono, de desperdício, de controles ambientais, é essencial. Então, a gente está neste ano buscando a certificação, nós seremos certificados, eu estou bastante confiante que a gente está no cronograma certo, já com as melhorias todas em andamento, todo investimento feito para isso. Então, respondendo bem a sua pergunta, eu acho que as certificações são extremamente necessárias, ajudam a gestão. Então, quando a gestão percebe isso, Uhum. o negócio fica mais fluido e fica mais fácil. Eu sempre. Eu vejo isso acontecer todos os dias, né? Empresas que usam as normas para melhorarem seus processos, a gestão, conseguirem bons resultados. É, Eu vivo todo disso, né? setor, até por conta da certificação, todas Uhum, as áreas, todos os setores, eles precisam ter relatórios, indicadores de desempenho. uhum. Então, só o relatório de desempenho daquele setor, por si só, já ajudou. Nossa. Porque ele já é controlado, ele já é monitorado, ele já tem meta, ele tem procedimentos. Hum. Então, você está trabalhando em cima de um produto que vai sair sempre igual, você está trabalhando em processos, isso é muito importante. E o que vai ser o futuro, Marcos, das pessoas, das empresas? Como é que você vê no futuro, assim, a curto, médio e longo prazo? Essa é uma pergunta profunda, Ela é. mas eu vejo que o desafio do futuro está relacionado às pessoas e à tecnologia. A tecnologia também veio para mudar o status quo, cada Uhum. vez mais veloz. O celular tomou conta de todo mundo. Tomou. Então, eu vejo que o futuro está muito relacionado ao digital, está muito integrado com as questões de tecnologia, as pessoas precisando se remodelar, se readequar para esse novo modelo de negócio, para esse novo modelo de comportamento. Uhum. Então, no curto prazo, as pessoas precisam aprender mais sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre relacionamento humano. A nossa geração, por exemplo, tinha um estilo de relacionamento humano que
As gerações que estão vindo já não têm. Não tem. Não tem melhor ou pior, mas tem diferenças. É. É difícil a gente avaliar, a minha geração era a melhor geração que tinha. Essa é a minha opinião. Aí você vai na opinião deles, a geração deles é a melhor que tem. É. Então, não estamos falando de quem é melhor ou quem é pior, mas das diferenças que existem. Então, o futuro nos reserva aí um desafio grande para a gestão. Me preocupa como é que nós, gestores, vamos acomodar tantas diferenças sociais da sociedade dentro das empresas, como que essa nova geração vai ser líder. Então, no médio e longo prazo, eu vejo aí uma mudança bastante interessante do comportamento humano, um olhar muito sério e muito forte para questões ambientais. Isso aí virou inevitável, uma pauta que ninguém mais pode deixar para trás. Ninguém. E então são pessoas e meio ambiente. Eu acho que no futuro, que já é agora, Já é tá agora. cuidando do futuro agora. Já é Com agora. melhorias importantes nesses quesitos. Eu vejo isso. Qualquer tipo de empresa, seja de qualquer segmento, ela tem que estar atuando hoje, preservando esse futuro de amanhã. O planeta está pedindo socorro, né? Estamos vendo hoje várias situações que provam o que eu estou falando. Bom, gente. Meu Deus, socorro. Vamos ficar mais 2 horas aqui? O papo tá bom. Eu acho. Você sabe uma coisa que eu amei fazer isso aqui? Porque eu tenho conversas com as pessoas nessas profundidades no meu dia a dia. E deixá-las aqui disponível para as pessoas profissionais, pessoas que estão pensando de olho no futuro, empresários, profissionais da nossa área de qualidade, supply chain, de recursos humanos. Eu acho tão válido porque a gente tem trazido humanos para a gente fazer reflexão sobre o passado e o futuro. Sim. Então, essas conversas, elas são sempre assim, trazem boas ideias para a gente, né? Trazem uma visão do que, poxa, há 20 anos eu não fazia isso, hoje eu faço e no futuro eu vou ter que mudar para mim continuar sobrevivendo nessa selva. Então, eu tenho amado fazer isso aqui porque tenho me conectado melhor com as pessoas que sabem que nesses 12 anos de Santa Iso, nesses 25 anos que eu trabalho com consultoria, nesses 30, eu sempre falo a mesma coisa. Investimento no futuro. Sim. Né? Normas, certificações, mas hoje nosso papo nem foi sobre isso. Hoje nossa conversa nem foi sobre isso. Foi, né, sobre outras coisas que são tão relevantes quanto, que a gente pode ter norma, mas se a gente não tiver gente, não adianta ter nada, nem empresa, nem nada. Marcos, estamos chegando ao fim. Tem sido um prazer estar aqui. Passou rápido, Podia ficar né? mais horas aqui conversando. Eu também. O papo tá bem gostoso. Você quer deixar algum recado para essas gerações passadas e futuras? Eu acho que o autocuidado, Diana, se eu posso deixar um recado, que às vezes eu tenho falado até em alguns momentos na própria empresa, o autocuidado hoje é fundamental. Você olhar para si, você cuidar de si, você parar de se comparar com os outros. As redes sociais hoje ela tem sido um vilão, inclusive para a saúde mental, voltando ao tema de saúde mental. As pessoas se frustram olhando o celular, todo mundo mais feliz do que ela, todo mundo tem um emprego melhor, todo mundo tem um carro melhor. Então, parar de se comparar, começar a olhar mais para o próprio umbigo, dentro da sua, do ambiente que você tem, de onde você está, o que você pode fazer por você, seja um esporte, seja um estudo, para você poder melhorar, sair de uma posição de estagiário e crescer profissionalmente. Você precisa estudar, precisa se dedicar. Hoje o próprio celular te dá várias ferramentas para você aprimorar os seus conhecimentos. Dá para estudar gratuitamente em várias plataformas. Sim. Dá para adquirir bastante conhecimento. Sim, dá pra... eu não te falei, mas eu sou também montanhista. Eu pratico trekkings de montanha, de altitudes altíssimas, e costumo dizer que na mochila do montanhista tem os soft skills, que é a superação, é a resiliência, é a força de vontade, é a coragem, a superação. Isso tudo são habilidades que você vai adquirindo na vida, e as pessoas precisam adquirir essas habilidades, porque a vida está muito complicada, a vida está difícil, ela está batendo duro. Está muito rápido, né? Está muito rápido. Tudo se transforma muito rápido. Volta para você, não é ser egoísta, é ser cuidadoso consigo próprio. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá, eu acho que é isso, tá, gente? Se não for, depois vocês corrigem. Que ela dizia assim: quer propagar a paz? Volte para casa e ame sua família. É um grande passo. Então,
a gente fala, né? Quando a gente se cuida, tudo à nossa volta fica cuidado também, né? Parece que tudo fica em paz. A nosso autocuidado, assim, traz paz para o ambiente que a gente está. Você pega o exemplo da aviação, quando tem alguma questão de turbulência, primeiro você coloca a máscara em você, depois você ajuda os outros. Verdade. Então, esse autocuidado, você se preservar emocionalmente, fisicamente, pensando em longevidade profissional, pessoal, eu acho que é o recado que eu gostaria de deixar. É o que eu tenho feito na minha vida. Eu tenho olhado para mim, cuidado da minha saúde, cuidado dos esportes, para poder aguentar o tranco do dia a dia. Pressão vai sempre existir. Se quem está no mercado de trabalho não tem mais hoje como não ter pressão de trabalho, não ter metas, não ter resultado para entregar. Então, isso é inevitável. Agora, como você vai conduzir a sua vida paralela para poder chegar num êxito melhor, depende de você. São suas escolhas, São né? suas escolhas. Tudo bem. Um filme ou um livro? Um filme, um livro? Pode ser os dois, se tiver. Eu vou falar de um livro que eu acabei de ler, que inclusive marcou um pouco minha vida. Eu acho um livro muito profundo, triste, que é do Walter Ugumãe, um escritor português, que chama Máquina de Fazer Espanhóis. Recomendo para todo mundo. Ele fala sobre longevidade, sobre um senhor que é deixado num asilo depois de perder sua esposa de 50 anos de casamento, num lar chamado Felicidade. Não conta tudo. E aí ele vai experimentar a solidão, vai experimentar a velocidade da vida, a longevidade, a resiliência para poder ainda querer viver mais um pouquinho que lhe resta, com dignidade. Esse é um livro muito forte, de certa forma triste, porque retrata uma realidade da velhice. Então, é um livro que eu recomendo. Muito bom. Filme algum? O filme poderia ser vários. Tem os filmes clichês, que é o que eu mais gosto da minha vida, Poderoso Chefão, mas um que também eu acho marcante na minha vida, que marcou, Era Uma Vez na América, do diretor Sérgio Leone, que fala sobre amizade, fala sobre história da amizade, sobre traição, sobre poder, sobre decisões. Olha aí, gente. É um filmaço. Filmaço. Eu não assisti esse aí, não. Nem os livros também eu não li. E o Divertidamente 2, que fala também dos sentimentos humanos e que fala sobre ansiedade. É um filminho infantil, mas com muita maturidade foi colocado esse ponto ali. É um sentimento que todo mundo tem de ansiedade. Foi muito bem retratado nesse filme. Eu nunca tinha, nem sabia que existia. Até meu amado sobrinho, ele falou para mim que ele queria ir no cinema assistir o 2, né? Que tava o 2. Aí ele falou, tia, mas tem que assistir o 1 primeiro, senão você não vai entender o 2. Na cabecinha dele, né? De pré-adolescente. Nós assistimos juntos o 1, e aí a gente foi no cinema assistir o 2. Eu também adorei. Eu achei ele incrível, incrível. Tem uma mensagem bastante interessante ali, sim, para NR1, por exemplo. Boa, boa. Bom, gente, sempre vou recomendar para vocês que leiam meu livro. Lá no Instagram Santa Iso tem o link com o QR Code. A Morte chegou para fazer auditoria. A Pertec, todas as redes sociais, é isso? Então, o site lá, Instagram. Pertec, LinkedIn, Instagram. Sim. O Marcos a gente encontra no LinkedIn também, né, Marcos? Estou no LinkedIn. Sou menos ativo no LinkedIn, até por falta de tempo, mas costumo ver. Estou no Instagram. Falta de tempo, às vezes, para tantas redes sociais. A gente entendeu isso, né, gente? Quando ele falar que não tem tempo, a gente entendeu isso. Eu tô lá nas redes sociais da Santa Iso. Mais uma vez, gente, muito, muito, muito obrigada por vocês acompanharem. Compartilhem aí esse conhecimento. Tem alguém que está querendo ouvir para refletir sobre a vida e melhorar, né, ou tomar alguma decisão. Quero agradecer aos Estúdios On mais uma vez. Muito obrigada por tanto carinho com a gente, tanto cuidado, tanto zelo, né? Um estúdio lindo, maravilhoso. E se você receber um convite para participar aqui do nosso podcast, vem que ele está só agregando valor aí para as empresas, para as pessoas, para o mundo. Marcos, muito obrigada por você ter vindo. Parabéns pela sua iniciativa. Excelente esse tipo de abordagem, um papo franco, um papo amistoso, um papo leve. Parabéns para você pela coragem de estar fazendo isso. Muito obrigada. Pela experiência que isso está te trazendo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo. Assim, né, gente? Imagina, dificílimo tirar esse homem lá do lugar, né? No horário que eu tenho reservado no estúdio, mas foi incrível. Muito obrigada. Obrigado você, parabéns. Tchau, gente. Vejo vocês.